Você acreditaria se eu te dissesse que uma simples empregada, rejeitada por todos, acabou se casando com o fazendeiro mais poderoso da região? Que ela foi humilhada, desprezada, mas no final virou dona de tudo? Pois é, essa história real vai te prender do início ao fim, porque o amor, quando é verdadeiro, derruba até os muros mais altos. Mas antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você só encontra histórias que mexem com o coração. Agora sim, bora para a história. O sol dourado da manhã nascia sobre as vastas terras da fazenda Monte Verde. O cheiro de terra molhada ainda pairava no ar após a leve chuva da madrugada. No casarão principal, Clara já estava de pé, arrumando a cozinha e preparando o café para os patrões. Ela era apenas uma empregada humilde, vinda de uma família simples do interior, e trabalhava ali desde os 17 anos. Agora, aos 22, conhecia cada canto da propriedade, cada som do gado no pasto e cada suspiro do vento entre os cafezais. Seu trabalho era árduo, mas nunca se queixava. Criada para ser forte, aprendera desde cedo que a vida não era generosa com os pobres. O dono da fazenda, Henrique Montenegro, era um homem jovem para a posição que ocupava. Aos 30 anos, assumira os negócios da família após a morte precoce de seu pai. Ele sempre fora justo com seus empregados, mas mantinha distância. Alto, de olhar penetrante e expressão séria, Henrique era respeitado por todos. Naquela manhã, ao descer para o café, Henrique notou Clara arrumando a mesa com destreza. Era uma moça de traços delicados, cabelos longos e castanhos, presos de maneira simples. Ele a observava sem que ela percebesse, intrigado com a forma como seu sorriso tímido iluminava o ambiente. "Bom dia, Clara." Sua voz grave quebrou o silêncio. Ela se sobressaltou ligeiramente, pois raramente ele lhe dirigia a palavra diretamente. "Bom dia, senhor Henrique", respondeu abaixando a cabeça. Henrique franziu a testa. Sempre achara estranho como Clara evitava olhá-lo nos olhos, como se fosse invisível. Mas naquele instante sentiu um desejo súbito de conhecer mais sobre aquela mulher tão discreta e trabalhadora. Os dias passaram e ele começou a reparar mais nela. Observava-a quando cuidava do jardim, quando ajudava na cozinha e até mesmo quando ria baixinho com as outras empregadas. Aos poucos, foi criando situações para conversar com ela. Primeiro, perguntando sobre as plantações, depois sobre a rotina da casa. Clara, tímida, respondia com respeito, sem entender por que o patrão parecia tão interessado nela. Até que numa tarde, quando Clara recolhia lenha para o fogão a lenha, uma tempestade se armou no céu. O vento uivava e os trovões anunciavam uma chuva forte. Ela tentou correr para a casa, mas escorregou no chão molhado e caiu torcendo o tornozelo. Antes que pudesse se levantar, sentiu mãos fortes a segurarem. Henrique, que voltava do campo, desceu do cavalo e correu até ela. "Você está bem?" perguntou preocupado. "Eu acho que machuquei o pé, senhor", disse envergonhada. Sem pensar duas vezes, Henrique a ergueu nos braços e a carregou até a casa grande. Clara sentiu o coração acelerar com a proximidade do patrão, e Henrique, por sua vez, percebeu como ela era leve e frágil. Depois daquele dia, algo mudou entre eles. Henrique passou a procurar por Clara cada vez mais, e ela, embora relutante, começou a perceber que havia algo diferente em seu olhar. Ele não a tratava apenas como uma empregada, mas como alguém especial. Os boatos começaram a circular entre os outros empregados. Diziam que o patrão estava encantado pela moça simples da cozinha. Clara se preocupava com o que diziam, mas não conseguia ignorar os sentimentos que cresciam dentro de si. Certa noite, durante uma festa na fazenda, Henrique a tirou para dançar. Diante de todos, segurou sua mão e a conduziu pela pista, ignorando os olhares curiosos e os cochichos. "Não precisa ter medo, Clara", sussurrou no ouvido dela. Ela sentiu o coração disparar. "Mas o que vão dizer? Eu sou só uma empregada." Henrique segurou seu queixo suavemente, obrigando-a a encará-lo.
Eu sou apenas um homem que se apaixonou por você. As palavras dele fizeram seus olhos se encherem de lágrimas. Nunca imaginara que alguém como ele poderia vê-la como mais do que uma simples empregada. A partir daquela noite, o amor entre eles floresceu. Não foi fácil. A mãe de Henrique, uma mulher rígida e tradicional, tentou separar os dois. Os moradores da cidade comentavam sobre a audácia de uma empregada se envolver com o patrão. Mas Henrique não se importava. Ele enfrentou tudo por Clara. Quando percebeu que não poderia viver sem ela, fez algo inesperado. Pediu-a em casamento. Clara ficou em choque. Nunca sonhara com uma vida grandiosa, apenas queria ser feliz ao lado de quem amava. E agora, aquele amor impossível estava se tornando realidade. Eles se casaram em uma cerimônia simples na capela da fazenda, cercados por aqueles que realmente importavam. Clara não era mais apenas uma empregada. Tornara-se a esposa do fazendeiro, a dona da casa, a mulher que mudaria os destinos daquela família para sempre. E assim, o amor que parecia impossível venceu todas as barreiras, provando que o destino pode surpreender até mesmo aqueles que acreditam ser indignos de sonhar. Os dias que se seguiram ao casamento de Clara e Henrique foram cheios de desafios. A mãe de Henrique, Dona Beatriz Montenegro, não aceitava a nora de origem humilde. Embora não expressasse sua desaprovação diretamente, fazia questão de demonstrar sua frieza. Clara percebia os olhares críticos e as palavras veladas de desprezo, mas se mantinha firme. Ela amava Henrique, e isso lhe dava forças. Além disso, os outros empregados da fazenda, antes apenas seus colegas, agora a olhavam com respeito e até um certo receio. Alguns ainda sussurravam que ela não pertencia àquela posição, mas ninguém ousava desafiá-la abertamente. Henrique, por sua vez, fazia de tudo para garantir que sua esposa fosse feliz. Ele a envolvia nos negócios da fazenda, ensinando-lhe sobre a administração e as finanças da propriedade. Clara, que sempre fora trabalhadora e inteligente, aprendeu rapidamente. Em poucos meses, já dava sugestões sobre as plantações e o gado, surpreendendo até os funcionários mais experientes. Entretanto, o verdadeiro teste para o amor deles veio quando Clara descobriu que estava esperando um filho. A notícia da gravidez foi recebida com grande alegria por Henrique, que desejava um herdeiro para a fazenda Monte Verde. Ele segurou Clara em seus braços e jurou que faria de tudo para protegê-la e a criança. Mas Dona Beatriz, ao ouvir a notícia, viu aquilo como um golpe final contra suas esperanças de separar o casal. Um filho consolidaria ainda mais a posição de Clara na família. Determinada a impedir que aquela intrusa tomasse o lugar de uma dama de verdade, ela começou a tramar. Os meses passaram e a gravidez de Clara avançava bem. Henrique estava cada vez mais envolvido nos preparativos para a chegada do bebê. Mas, em segredo, Dona Beatriz armava um plano para afastar Clara de vez. Mas quando Clara entrou em trabalho de parto, Henrique ficou ao lado dela e, ao segurar o filho nos braços, soube que nada no mundo importava mais do que sua família. Com o tempo, até Dona Beatriz foi vencida pelo amor e aceitou a nora. E assim, Clara, que começou como uma humilde empregada, se tornou a mulher mais amada e respeitada da fazenda Monte Verde. Os dias que se seguiram ao casamento de Clara e Henrique foram cheios de desafios. A mãe de Henrique, Dona Beatriz Montenegro, não aceitava a nora de origem humilde. Embora não expressasse sua desaprovação diretamente, fazia questão de demonstrar sua frieza. Clara percebia os olhares críticos e as palavras veladas de desprezo, mas se mantinha firme. Ela amava Henrique e isso lhe dava forças. Além disso, os outros empregados da fazenda, antes apenas seus colegas, agora a olhavam com respeito e até um certo receio.
Alguns ainda sussurravam que ela não pertencia àquela posição, mas ninguém ousava desafiá-la abertamente. Henrique, por sua vez, fazia de tudo para garantir que sua esposa fosse feliz. Ele a envolvia nos negócios da fazenda, ensinando-lhe sobre a administração e as finanças da propriedade. Clara, que sempre fora trabalhadora e inteligente, aprendeu rapidamente. Em poucos meses, já dava sugestões sobre as plantações e o gado, surpreendendo até os funcionários mais experientes. Entretanto, o verdadeiro teste para o amor deles veio quando Clara descobriu que estava esperando um filho. A notícia da gravidez foi recebida com grande alegria por Henrique, que desejava um herdeiro para a fazenda Monte Verde. Ele segurou Clara em seus braços e jurou que faria de tudo para protegê-la e a criança. Mas Dona Beatriz, ao ouvir a notícia, viu aquilo como um golpe final contra suas esperanças de separar o casal. Um filho consolidaria ainda mais a posição de Clara na família. Determinada a impedir que aquela intrusa tomasse o lugar de uma dama de verdade, ela começou a tramar. Certo dia, enquanto Henrique estava viajando a negócios, Dona Beatriz chamou Clara para uma conversa séria na sala de estar. "Você realmente acredita que pode ocupar o lugar de uma Montenegro?" disse, cruzando os braços. Clara, já acostumada às investidas da sogra, manteve a calma. "Eu não quero tomar o lugar de ninguém, Dona Beatriz. Apenas amo seu filho e quero construir uma família com ele." "Amor?" A mulher soltou uma risada fria. "Você acha que amor é suficiente para manter uma família como a nossa?" Ela se aproximou, os olhos brilhando com um misto de raiva e desprezo. "Eu posso tornar sua vida insuportável, Clara. Se realmente se importa com o Henrique, vá embora antes que seja tarde demais." Clara sentiu um aperto no peito, mas não se deixou abalar. "A senhora pode não me aceitar, mas eu não vou fugir. Meu lugar é ao lado de Henrique e do nosso filho." Dona Beatriz estreitou os olhos. Pela primeira vez, percebeu que Clara não era tão frágil quanto imaginava. Os meses passaram e a gravidez de Clara avançava bem. Henrique estava cada vez mais envolvido nos preparativos para a chegada do bebê. Mas, em segredo, Dona Beatriz armava um plano para afastar Clara de vez. Ela contratou um homem para espalhar rumores na cidade de que Clara havia seduzido Henrique apenas por interesse, que ela tinha amantes no passado e que não era digna de ser uma Montenegro. Os boatos logo se espalharam, chegando até os ouvidos de Henrique. Furioso, ele confrontou a mãe. "Eu sei que isso é coisa sua", exclamou. "Eu não vou permitir que destrua minha família. Eu só estou protegendo você, meu filho. Essa mulher não pertence ao nosso mundo." Henrique não quis mais ouvir. Ele decidiu tomar uma atitude drástica. Transferiu parte das terras para o nome de Clara, garantindo que ninguém pudesse contestar sua posição. "Se alguém duvida dela, agora terá que lidar comigo", declarou. Dona Beatriz ficou em choque. Nunca imaginou que Henrique fosse tão longe para proteger Clara. Quando Clara estava no 8º mês de gestação, um imprevisto aconteceu. Durante uma caminhada pelo jardim, ela sentiu uma tontura forte e caiu. Os empregados correram para ajudá-la, e um dos vaqueiros foi rapidamente chamar Henrique. Ao vê-la desacordada, Henrique sentiu o pânico tomar conta. Ele a carregou nos braços até o médico da fazenda, que examinou Clara e fez um alerta. "Ela precisa de repouso absoluto. Qualquer estresse pode ser perigoso para o bebê." Henrique não saiu de perto dela. Durante dias, ficou ao seu lado, segurando sua mão e garantindo que recebesse os melhores cuidados. Quando finalmente chegou o grande dia, Clara entrou em trabalho de parto em uma madrugada chuvosa. O nascimento foi difícil, mas, ao amanhecer, os choros de um bebê saudável ecoaram pelo casarão. Era um menino. Henrique segurou o filho nos braços, emocionado. Clara, exausta, sorriu ao ver o olhar apaixonado do marido. Dona Beatriz, que assistia tudo de longe, sentiu algo mudar dentro dela. Ao ver o neto, percebeu que todas as suas intrigas não haviam sido suficientes para separar Clara e Henrique. Eles eram mais fortes do que ela imaginava.
Com o passar dos meses, aos poucos, seu coração foi amolecendo. O amor inabalável de Clara e Henrique conquistou até mesmo aquela mulher orgulhosa. Os anos passaram e Clara deixou de ser apenas uma empregada. Tornou-se a senhora da fazenda Monte Verde, uma mulher respeitada, admirada por sua inteligência e bondade. Ao lado de Henrique, construiu uma família unida e próspera, provando que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo. E assim, o destino de Clara, antes tão incerto, foi transformado para sempre pelo amor do fazendeiro que ousou desafiar as regras da sociedade para ficar com ela. E foi assim que Clara, a moça simples que um dia só era vista como uma empregada, se tornou não apenas a esposa do fazendeiro mais respeitado da região, mas também uma mulher admirada por sua coragem, bondade e força. Ela não precisou mudar quem era. Foi justamente sua essência, sua humildade e seu coração puro que transformaram tudo ao seu redor. O que parecia impossível, aconteceu. Porque quando o amor é verdadeiro, ele não conhece classe social, preconceito, nem limites. E se essa história te emocionou, deixa seu like agora mesmo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa acreditar que o amor, de verdade, ainda existe. Obrigado por assistir e até a próxima história que vai tocar o seu coração.